Olá, gente, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês aí onde você está assistindo esse momento de palavra. Bom, para quem não me conhece, sou o pastor Maurício Marchini, eu sou pastor sênior aqui da igreja Link Church Orlando, uma igreja quadrangular, uma igreja Foursquare. Estou aqui há 4 anos e meio e nesse desafio que o Senhor me trouxe, e eu estou muito feliz por estar aqui na casa de Deus, louvando e trazendo o evangelho a essa nação, principalmente a comunidade brasileira, brasileiros como vocês aí, que se arriscaram, saíram por uma chamada ou por uma aventura e vieram aqui para os Estados Unidos da América, e nós estamos semeando a palavra. São muitos batizados nas águas, muitas pessoas que entregaram a vida para Jesus, e como uma igreja pentecostal, dá um glória a Deus, irmão, que coisa boa. Eu também quero agradecer desde já ao pastor Walter, querido, conhecido como Pastor Valtinho, que tem feito um trabalho incrível no Rio de Janeiro, e não só no Rio de Janeiro, por onde passou, esse cara tem deixado um legado, porque tem entendido realmente como agir diante da chamada de Jesus Cristo. E o tema dessa conferência, Conferência Start, que nome incrível, esse tema é muito relevante, é um tema muito importante, é um tema de um pensamento profundo, de uma reflexão profunda, e eu quero poder ser instrumento de Deus na sua vida para poder levar uma palavra para você. Eu vou ter que ser breve, o nosso tempo é curto, mas eu vou tentar trazer o máximo de inspiração de dentro da palavra para o seu coração. Então, se você pode, anota, revive, reveja, porque eu tenho certeza que algo novo o Senhor está para fazer nesse momento que você cultua a Deus através dessa conferência. Parabéns a todos os envolvidos, mas vamos ao que interessa. Eu separei um texto que está lá em Atos, no capítulo 8. Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Um tempo muito específico da igreja, um tempo onde os discípulos e todos aqueles que eram os chefes ali da administração, os líderes ali que andaram com Cristo e que foram sendo ganhos pelos discípulos, eles entenderam esse tempo, discerniram esse tempo, e eles então fizeram cumprir algo que estava escrito em Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Acredite, nós hoje somos os confins da terra e estamos cheios da graça de Jesus, porque homens como vocês, mulheres como vocês, entenderam e discerniram o tempo e agiram diante desse tempo. Bom, Atos capítulo 8, que é a reflexão que nós teremos nesse momento, diz assim, o versículo 1, daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável, e todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado grande poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens quanto mulheres. E o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda a parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Eu vou procurar correr aqui para a gente poder remir esse tempo. A igreja sofre uma grande perseguição. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e
avisou os discípulos: vai descer aquele que eu disse que é o Espírito do próprio Deus, o Consolador, o Espírito Santo, e ele está comigo aqui, está com você aí, está nos unindo nessa conferência. Depois de 50 dias da ressurreição de Cristo, da morte para a ressurreição, o Espírito Santo de Deus desce, e isso está lá em Atos capítulo 2. Ele entra realmente, definitivamente nessa terra, e ele permanece em nós, e agora nós somos cheios desse Espírito Santo, batizados nesse Espírito Santo, e sinais miraculosos que aconteciam em Jesus, eles continuam acontecendo nos dias de hoje, porque o Espírito de Deus está conosco. E o Espírito de Deus começa a capacitar então, de maneira muito avassaladora os discípulos. Pedro se levanta e mais de 3.000 pessoas entregam a vida a Cristo. Mas a perseguição começa, porque Atos capítulo 1 verso 8 precisava ser cumprido. A igreja precisava sair de Jerusalém, do berço, a igreja precisava sair de onde estava alocada. Geralmente, as coisas começam a se modificar no reino do Espírito quando Deus tem planos para algo novo sobre o lugar, sobre a cidade, sobre o bairro, sobre a sua família, sobre uma nação, sobre o mundo. Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender uma diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Obviamente você já deve ter escutado ou visto duas palavrinhas, o kairos e o kromos. Nós vivemos o kromos, o nosso tempo, o dia que começa e tem fim, as horas, os segundos, e tudo isso nos ajuda a entender muita coisa. Deus não trabalha no kromos, Deus é o kairos. Aliás, Deus nem tem parte com esse nosso tempo. A palavra de Deus diz que Ele que Ele pariu, Ele iniciou a eternidade. Ou seja, tudo acontece porque Deus é. Então, precisamos entender que Deus é absoluto sobre todas as coisas. Deus é absoluto sobre todo o tempo. Deus é absoluto sobre tudo que está acontecendo. Mas a humanidade está incluída nesse projeto divino. Os anjos gostariam que Deus os liberasse para que eles pudessem anunciar as boas novas a essa terra. Mas coube a Deus dar a orientação para mim e para você. Homens e mulheres descapacitadas, pessoas que precisam realmente dessa graça, desse dom gratuito de Deus que é a salvação, a vida eterna, para poder pregar o Evangelho. Apesar de nós, vasos de barro, como Paulo fala, Ele escolhe passar a bênção, a glória dele sobre as nossas vidas. E continuamos vasos de barro, para que ninguém venha se gloriar de nada. Eu quero deixar um ponto no seu coração. Tudo o que acontecer através da sua vida, seja para influenciar uma pessoa pequenininha, ou seja para influenciar o mundo inteiro, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor dos Exércitos, aquele que nunca deixará de cumprir uma só palavra dele. Louvado seja Deus. Muito bem, a igreja então está fervorosa no Espírito, mas uma profecia precisava se cumprir. Sabe, a Link Church aqui precisaria um dia receber o Espírito Santo. Aí onde você está, no Rio de Janeiro ou em qualquer parte do Brasil ou mundo, você precisaria desfrutar da pessoa do Espírito Santo. Você deveria ter a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se esse evangelho ficasse somente restrito a homens em Jerusalém, nada aconteceria. Tudo ali morreria naquele lugar, mas a palavra de Deus não morre, ela percorre gerações, ela deixa legados, mas ela não morre com o legado, ela permanece. Então, assim, Saulo se levanta como um grande líder dessa perseguição e começa a perseguir a igreja. Como eu disse, muitas coisas começaram a ser alteradas no reino espiritual e também agora reflexo no reino físico. Os discípulos então começam a dispersar aqueles que são os seus ajudantes mais próximos, os seus auxiliares. Eles começam então a entender que o tempo é de se reunir em lugares escondidos para que a igreja não fosse morta, mas para que o evangelho continuasse percorrendo cidades, estados, países. E um deles é Filipe. Filipe, há uma dúvida teológica se ele era um dos discípulos ou um diácono, mas não vamos entrar nessa dúvida teológica. Vamos dizer que ele era um líder, um homem que entendeu e que viu todos os feitos que aconteciam na vida de Cristo e agora nos discípulos e até mesmo nele. Ele está então cheio dessa prática, cheio do exemplo vivo de Jesus.
cheio do exemplo vivo que flui através da vida de Pedro, a vida de Tiago, da vida de João. Fica aqui também uma reflexão. Essa geração que nós estamos aqui, ela lê muito mais do que aquilo que nós escrevemos. Essa geração, ela vê muito mais do que aquilo que nós publicamos nas nossas redes sociais. Os nossos filhos, a minha esposa, a sua família, eles observam muito mais do que aquilo que nós queremos ser de influenciadores ou causamos por influência. Essa geração, ela observa frutos, ela observa aquilo que permanece, e a palavra de Deus diz que nós seríamos aqueles que seríamos enviados e que daríamos frutos e esses frutos permaneceriam. Felipe é um cara cheio de fruto, cheio de maturidade. Presta atenção, todas as armas que você precisa para ser influente nesse tempo que você está vivendo, o Espírito do Senhor está colocando dentro do teu coração ao longo de toda a sua existência. Tiago diz que nós devemos comemorar o fato de passarmos por tribulações, porque as tribulações causariam em nós a perseverança, e mais do que isso, ela também daria para nós maturidade. É como se você tivesse uma grande mochila da vida, e nessa grande mochila da vida que não te pesa, mas que te fornece aquilo que vai ser necessário, você fosse ganhando ao longo da sua vida, ao longo dos seus desafios, ao longo das provações que você passou, você fosse ganhando do Espírito tudo aquilo que você utilizará nos dias de hoje. Mas talvez você conheceu a Cristo agora e você diz: pastor, eu sou um novo convertido, mas eu sinto que Deus tem uma chamada para a minha vida. Fique em paz, porque tudo aquilo que Deus chama, Ele capacita para que a obra fosse e seja cumprida. Eu quero profetizar na sua vida que tudo aquilo que for necessário para a sua família, para a sua cidade, para o seu bairro, para o seu estado, para o mundo, que for através de você que Cristo vai executar, você já é alguém cheio do Espírito e que vai ter as armas certas na hora certa. O segredo é: nunca desvincule o teu coração do coração de Deus. Lembre-se, Deus é Senhor de todas as coisas. E se Ele é Senhor de tudo, se Ele é absoluto, se Ele é onisciente, se Ele é onipresente e onipotente, importa que nós o adoremos, porque Ele é Deus e Deus a gente adora e jamais se vangloria. Enfim, Felipe recebe uma chamada. Felipe, a coisa está ficando feia. Você precisa agora ir até uma cidade e você vai ser incumbido de levar o evangelho para aquela cidade. Você precisa agora, Felipe, se esconder durante a sua trajetória, se esconder durante o seu caminho. Você vai ter que agora sair durante a noite. Eu não sei qual foi a orientação, mas Felipe tem uma estratégia. Ele precisa chegar a Samaria e a palavra de Deus diz que Felipe chega em Samaria. Mas Samaria não é qualquer lugar. Samaria é um lugar, teoricamente, que ninguém quer entrar. Samaria é um lugar conhecido por uma mixigenação de tudo que você pode imaginar no que tange a deuses, a espíritos malignos, a situações marginais espirituais. São pessoas que já não estão ali tão com o coração em agradar a Deus. Elas se dão a tudo e todos no sentido espiritual. Mas Felipe tem uma palavra, e a palavra de Felipe é: chegou a hora de nós dobrarmos os joelhos desses principados em Samaria. Preste atenção. Discernir o tempo envolve você ter no teu coração fé. Uma fé inabalável de que aquilo que o Senhor chamou você para fazer, o Senhor não te desamparará nunca. Há uma oração que eu tenho certeza que o pastor Valtinho faz e tantos outros. É a famosa bênção final. Quando um culto vai terminar, nós oramos que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de nós até a volta de Jesus. Essa é a oração que Paulo faz. Essa é a oração que eu faço todos os domingos e a cada culto na Link Church. Eu digo a eles: o amor de Deus está presente. A graça de Jesus está presente. E o Espírito de Deus está conosco todos os dias, nesse momento que fim do culto de domingo, para o momento que começa o culto da nossa vida de segunda até o próximo momento do encontro da congregação. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Felipe tem uma liderança. Felipe ouve dessa liderança a missão. Felipe recebe a missão. Felipe entende que ele está preparado no Espírito e que as demais coisas lhe
serão acrescentadas. Outro versículo que nós levamos sempre para o ramo da prosperidade. Eu creio que o Senhor prospera, mas eu creio que Deus também está dizendo para mim e para você: esteja ligado comigo, busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e o que você precisar no dia da batalha, tudo lhe será acrescentado. Irmão, Filipe entra naquela cidade que ninguém quer entrar. O judeu, você sabe da história, se você não sabe, vamos relembrar aqui. O judeu, ele não passava por Samaria porque ele não queria ser contaminado pelo samaritano. O judeu não conversava com o samaritano. O judeu não comia no mesmo prato que um samaritano comia. O judeu, então, ele para ir para um destino B, ele cruzava, ele circulava, ele não passava por Samaria, ele dava a volta para que não tivesse qualquer tipo de contato com Samaria e o samaritano. Mas não se esqueça que uma semente já havia sido plantada em Samaria. A palavra de Deus nos dá um texto dizendo que Jesus está à beira de um poço onde uma mulher samaritana vai buscar água. E ali Jesus tem um diálogo com ela, ali Jesus revela o que está acontecendo com a vida dela, mas Jesus a prepara e ela então sai ali cheia da palavra. O rio de água viva está fluindo dentro dela e ela chega em Samaria e ela começa ao primeiro ministério, a primeira semente de Samaria. Ela é a primeira mulher que começa a plantar a semente daquilo que Filipe traria para dar continuidade àquela semente. Fique em paz, porque se Jesus está te levando para algum lugar, algo no Espírito já aconteceu pela pessoa de Jesus nesse lugar. Se o Senhor está te chamando para uma cidade onde precisa de reconstrução, algo do Espírito já aconteceu ali. A semente não foi você quem plantou a primeira. Você vai plantar a segunda, você vai plantar a terceira. Mas aonde Cristo nos envia, entenda no seu discernimento de tempo, Ele já está à frente de nós naquele lugar. Se você está indo para um desafio novo, Jesus já está à frente de você nesse lugar. Ele já passou por ali. Grave isso, anote isso. Tudo que Jesus nos chama, Ele já passou por ali. Algo já foi plantado no reino espiritual. E Ele está então chamando-nos para esse tempo, para que nós possamos combater aquilo que se apropriou da terra onde Ele já passou. Filipe chega lá então. E ele sabe, ele interpreta, ele discerne que naquele lugar existe principados e potestades. Sabe, uma das coisas que aconteceu comigo, eu preciso correr, uma das coisas que aconteceu comigo aqui nos Estados Unidos foi quando eu cheguei aqui. E uma terra incrível, irmão, aqui é o primeiro mundo, uma terra onde nós temos acesso a muitas coisas que no Brasil não se tem acesso tão facilmente. Uma terra onde você consegue conquistar coisas com muita rapidez, uma terra onde te propicia tantas oportunidades. Mas eu te pergunto, é mais fácil alguém que tem necessidades receber uma palavra que o sacie? Ou você acha que alguém que está abastado ou que está cheio já das suas provisões quer receber uma palavra? Esse é um povo cuja a palavra ela já não é mais tão necessária quanto nos tempos de necessidade. Pessoas que têm dentro de si coração já realizado por coisas, mas o vazio ele não consegue suprir. Quando eu cheguei aqui, o Espírito do Senhor me mostrou isso, me mostrou pessoas que estão sendo alimentadas ou supridas por coisas que não os saciam e que nós deveríamos trazer sobre eles revelação da palavra, que só Jesus pode trazer aquilo que sacia o homem e a mulher dentro de si, a palavra da vida eterna. Há uma outra coisa que acontece com o imigrante, quando ele chega nesse lugar, ele é escravizado pelo trabalho, ele precisa trabalhar. Nós aqui temos uma outra legislação, a legislação trabalhista é bem diferente do Brasil. Aqui se trabalha por hora e você então não tem um registro, você não tem um seguro-desemprego como acontece no Brasil. Existem algumas coisas diferentes. Então ele precisa trabalhar diariamente para que a sua semana seja garantida. Então eles abandonam a comunidade, eles abandonam o convívio dos santos, o convívio da palavra. A fé já não chega mais pelo ouvir, porque ele não mais se dispõe a ouvir,
Porque Ele está exaustivamente trabalhando. E nós então entendemos isso pelo Espírito e começamos a combater isso aqui na Link Church pelo Espírito. E graças a Deus, eu posso dizer para você que os nossos cultos de domingo estão sendo cheios da presença de Deus e das pessoas. Elas não estão mais se vendendo ao mercado de trabalho nos dias onde a congregação está reunida. E Deus não tem deixado faltar o pão, não tem deixado faltar o mantimento. Filipe identifica que há uma pressão espiritual, há uma pressão de principados que está fazendo um estrago no reino espiritual, demônios possuindo pessoas, miséria expandindo-se por Samaria e doenças, aleijados, pessoas que estão ali à míngua. E quando Filipe chega, o Espírito do Senhor traz discernimento ao coração de Filipe e ele prega o Evangelho. E ele faz exatamente o que Paulo vai dizer depois: o meu ministério não foi de palavras de persuasão e nem de sabedoria, mas foi de pura demonstração do poder do Espírito. Estratégias são boas. Situações onde nós planejamos são necessárias. Você precisa planejar. Provérbios 16 ensina que ao homem cabe o planejamento. Planeje. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele vai sondar o espírito do teu planejamento. Mas não se esqueça que o efetuar, o executar é dele. Ou seja, não fique nas palavras de persuasão do teu planejamento. Seja o melhor planejador que a face da terra pode ver. Mas não se esqueça que tudo irá acontecer. Não é pela força do teu planejamento, mas é pela força do poder do Espírito de Deus. O meu ministério foi de pura demonstração do poder do Espírito. E eu preciso terminar. Isso aconteceu com Filipe. Filipe chegou lá e ele começa a pregar o Evangelho. Ele não se afronta pelo principado, mas o principado tem que dobrar os joelhos diante da palavra poderosa de Jesus. Geração de hoje, preste muita atenção. Eu não sei o que tem se levantado. Eu não sei, eu poderia até devagar com vocês sobre as dores e as dificuldades que nós enfrentaremos nessa geração e que os meus filhos enfrentarão na próxima. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em vez de nós falarmos de dores hoje, eu quero dizer para você, Jesus te chamou para que você deixe um legado. Eu estou aqui nos Estados Unidos da América e meu pai continua sendo um pastor quadrangular aí em São Paulo, na zona leste da capital. E ele deixou um legado sobre a minha vida e sobre o legado da verdade que eu vi e li na vida do meu pai. Eu me motivei e me entreguei de corpo e alma a Jesus e o Espírito do Senhor está comigo. E eu posso dizer para você que se hoje o Senhor me levar aos céus, talvez eu não deixe grandes coisas materiais para minha filha, talvez a minha esposa vai ter que recorrer a um bom seguro de vida, mas o legado do Evangelho ninguém toma de mim. Que você seja alguém desesperado para entender que vem a hora, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E seja qual for a força dessa potestade, seja qual for a força desse principado, todos ajoelharão diante do poderoso nome de Jesus. Eu quero terminar profetizando sobre a sua vida, que você irá batizar muitas pessoas nas águas, muitos serão batizados, e até mesmo aqueles que você achou que não teria jeito, até mesmo aquele feiticeiro que coordenava toda uma cidade. Se prepara, porque os joelhos deste também se dobrarão diante do poderoso nome de Jesus. Essa é a minha oração, que toda essa conferência start, que todos aqueles que estão sendo aguçados, avivados por essa palavra nesse momento, eles sejam impactados para entender que o tempo já chegou e que as estratégias são necessárias, os planejamentos acontecerão. Eu profetizo inteligência, sabedoria sobre cada jovem, sobre cada velho, sobre cada criança que nos assiste, mas acima de tudo, Pai, que o poder do Espírito esteja presente em cada um, em cada família que está assistindo esse vídeo, que eles sejam impactados em tempo real pela presença do Teu Espírito. Nós quebramos as cadeias da emoção, as cadeias do corpo, as cadeias do Espírito, que
tentam de forma irredutível aprimorar e tomar conta da igreja, mas no nome de Jesus eu venho trazer a palavra de volta, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu profetizo sobre o Rio de Janeiro, eu profetizo sobre cada cidade representada, um avivamento através dessas vidas, tal como aconteceu com Filipe no tempo da igreja perseguida. Que assim seja conosco, Pai, porque o Espírito Santo de Deus que estava com Filipe é o Espírito Santo de Deus que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Eu passei 4 minutos aqui um pouquinho. Valtinho, que Jesus te abençoe. E eu te peço só uma coisa: aguça a minha fé, aguça o meu coração, me envie os testemunhos, porque enquanto eu orava, eu senti que o Espírito Santo de Deus está levantando lideranças, está levantando auxiliares, está levantando pessoas de fibra para dizer como Caleb: tal era a minha força no dia da promessa, tal é a minha força nos dias de hoje. Que o Senhor Jesus renove as suas forças. Deus te abençoe. E não se esqueça de orar por nós aqui. Assim que você estiver em Orlando, nos visite na Link Church Orlando. Se você quer seguir lá, @Link Church Orlando. Que Deus te abençoe. Paz.